Você já parou para observar que, mesmo nos dias de hoje, com tanta informação acerca de mudança de realidade, mudança de identidade, construção de personagem para a vida que você quer viver, ainda assim, nós vemos que a maioria das pessoas ainda tem dificuldade em fazer isso, em colocar isso em prática e mudar a sua realidade. E é claro que existe uma explicação para tudo isso. Eu poderia vir aqui e dizer que a questão é a falta de disciplina, a falta de foco, a falta de interesse das pessoas, porém, não é bem assim. É como eu costumo dizer em vários outros vídeos, existem muitas camadas a partir disso, é muito mais profundo do que uma mera força de vontade. É claro que para muitas coisas na vida, a questão, né, do esforço, da força de vontade, da disciplina, isso tudo está envolvido. Mas quando se trata de mudança de realidade, dessa mudança que eu estou querendo trazer nesse vídeo, não é exatamente só sobre isso. E para entender o porquê muitas das vezes essa mudança de realidade não acontece, mesmo que você faça o que você acredita que tem que fazer, você tome ações, por que essa mudança de realidade não está acontecendo? Bem, para começar é preciso entender o momento que nós estamos passando historicamente. O que isso tem a ver com a nossa mudança de realidade? Quando éramos, né, pequenos ali, independente de qual geração você seja, se você é de uma geração acima da minha, você vai conseguir identificar isso com mais clareza. Nós nascíamos ali com um script de sucesso. Era só você seguir aquele passo a passo, ir para a escola, ir para a faculdade, enfim, estudar, que você conseguiria mudar a sua realidade ali financeira e de maneira geral. Porém, nós estamos vivendo um momento crucial na qual grande parte dessas coisas que nos foram contadas já não funcionam como funcionavam antigamente. E isso faz com que se gere uma grande confusão mental, porque uma parte das pessoas que estão tentando mudar a sua realidade, e talvez você seja uma delas, você já percebeu que independente do esforço que você faça, independente se você estuda mais, se você se aperfeiçoa mais, você sente que não está avançando quanto você acreditou que iria avançar nesse momento da sua vida. E isso pode gerar tanta confusão, pois você pode chegar a acreditar que você não é o suficiente, que você não fez o suficiente na vida, e é por isso que existem pessoas mais bem-sucedidas que você. Porém, talvez você ainda não percebeu que o mundo que te apresentaram quando era criança, aquele mundo na qual você deveria trilhar aquele passo a passo para chegar até onde você gostaria de chegar, ou aquele resultado considerado um resultado de sucesso, esse mundo ele está em transição. E a grande problemática disso tudo é que não foi avisado que esse velho mundo está se desfazendo e um novo mundo está se apresentando. Muito menos foi dado um novo manual para que você vivesse a partir desse novo mundo, né, de como as coisas irão funcionar daqui para frente. E só isso, por si só, que eu acabei de te dizer, já pode te dar aquela sensação de estagnação, de impotência, de cansaço, porque você sabe que você não é preguiçoso, você não é preguiçosa, você batalha todos os dias, mas ainda assim você vê que o seu esforço não está sendo recompensado à altura. E isso dá realmente essa sensação de impotência. Porém, essa é somente uma parte dessa prisão que não tem nome. Eu diria que a segunda parte dessa prisão que não tem nome, ela é muito mais profunda e bem mais desafiadora, digamos assim, de identificar, pois essa parte da prisão tem a ver com a prisão que eu e você nos colocamos sem perceber. É uma prisão dominada pelo medo e que Jung a denominou basicamente como sombras, que nada mais é do que outras versões de nós mesmos que nós colocamos ali
para debaixo do tapete, bem escondidinho dentro de nós, para que fôssemos aceitos quando criança. Só que nós crescemos e hoje somos adultos e mesmo assim continuamos reagindo a isso, a esse tipo de comportamento, a esse padrão. E como se isso não bastasse, ainda estamos rodeados de pessoas que nos amam, mas que validam essas sombras, validam esse medo, pois toda vez que você tenta trazer para fora uma nova versão de si mesmo, sempre tem alguém que te ama ali do seu lado te dizendo: olha, será que isso é realmente seguro? Será que você não vai trocar o certo pelo duvidoso? Por que mudar agora, sendo que você já construiu a sua vida? Não tem por que mudar. E por que eu digo que essa prisão ela não tem nome? Porque geralmente todas essas falas são ditas por pessoas que nos amam, que estão ali no nosso convívio todos os dias. E é por isso que é muito mais difícil de você enxergar essa prisão do que o que está acontecendo no mundo, do que as mudanças que estão acontecendo no mundo. Pois as pessoas que nos amam e que usam esse discurso sempre vêm com aquela finalidade de que está dizendo isso para o seu bem. E de certa forma está, porque na cabeça dessa pessoa, seja o seu pai, a sua mãe, ou o seu cônjuge, né, o seu marido, a sua mulher, quer o seu bem. E é por isso que é tão difícil, é tão desafiador você construir uma nova realidade para você quando você é rodeado por esse tipo de discurso de pessoas que te amam. Porque as pessoas, de maneira geral, não foram ensinadas a entender que nós, seres humanos, temos várias versões dentro de nós mesmos. E quando alguém muda, aquilo é tido como incoerente e gera um desconforto naquele meio. Eu mesma falo aqui muito sobre coerência no canal, mas quando eu digo coerência, eu estou dizendo para você ser coerente com a sua forma de pensar, de falar e de agir, mas de acordo com a versão que você está vivendo neste momento. E se você perceber que aquela versão ela já não é mais o suficiente e você quer mudar, você pode sim ser coerente com a nova versão. Isso não significa que você tem que agir da mesma forma, falar e pensar da mesma forma para sempre. Não é isso que é incoerência. Nós fomos feitos para se transformar e para evoluir a partir desse processo. Trazer para fora essas versões tem a ver com essa transformação e com essa evolução. Quando eu comecei a tomar grandes decisões na minha vida, uma pessoa muito querida, na qual eu gosto muito, disse para mim a seguinte frase: nossa, você muda muito. E quando você não tem autoconhecimento, conhecimento sobre isso, de repente você pode levar para o outro lado e começar a questionar, a se questionar se você realmente está fazendo certo, se está tomando a decisão certa. E é por isso que eu digo tanto a importância sobre o autoconhecimento, pois naquele momento, quando essa pessoa querida já disse aquilo, eu consegui entender que, na verdade, ela estava falando a partir do ponto de vista dela. Esta pessoa é de outra geração e ela foi condicionada a nascer, viver e morrer da mesma forma. Então, a mudança para ela assusta muito. Ela não está acostumada com isso. E naquele momento, eu acabei refletindo e acabei ficando feliz por aquela observação, pois significava que eu estava no caminho certo, pois é para isso que eu estou aqui, para me transformar e trazer para fora as diversas versões de mim mesma. E dito isto, eu espero que tenha ficado aqui bem claro o porquê que às vezes é tão desafiador você mudar de realidade, porque existe sim essa prisão invisível, essa prisão que não tem nome, que te prende na realidade em que você está. É uma prisão apresentada por alguém que te ama, disfarçada com a desculpa que é tudo para o seu bem. E quando você está vivenciando isso e não tem conhecimento, você acaba escolhendo de maneira inconsciente ou consciente permanecer ali.
Essa prisão ela não precisa de grades. Ela só precisa que você escolha ficar de uma maneira ou de outra. E quando você menos percebe, já se passaram 5, 10, 20, 30, 50 anos e você não trouxe para fora as outras versões de si mesmo e, consequentemente, não mudou a sua realidade da forma que poderia ter mudado. Portanto, a maior prisão que existe é o medo de mudar aquilo que já é conhecido.